Olá, tudo bem? Eu sou a professora Simone Ribeiro, essa é a aula 6, parte 4, e nessa aula nós vamos falar de comprimento de vetor e versor, tá? Então, vamos começar com o comprimento de vetor. Na realidade, a gente já até falou um pouco sobre isso lá na primeira aula, quando nós fomos calcular comprimento de segmento de reta. Não sei se vocês se lembram. Bom, vamos pegar um vetor qualquer, U igual a AB, como nós temos aqui. A é dado pelo ponto x1, y1 e B é dado pelo ponto x2, y2. E aí a gente quer calcular o comprimento desse vetor, né? E agora observe que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. E esse lado aqui, que mede comprimento de U, que é exatamente o que a gente quer encontrar, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E quem são os catetos? Bom, esse lado de cá, esse pedaço, nada mais é que x2 menos x1, e esse lado de cá é y2 menos y1, tá? Então, pela regra de Pitágoras, o que acontece? O comprimento de U é raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. Nós vimos na aula passada, no vídeo passado, vamos pegar aqui a caneta, nós vimos que no caso, quando nós temos aqui o vetor U igual a AB, nós vimos que as coordenadas desse vetor seria dado por B menos A. E isso, portanto, é x2 menos x1, y2 menos y1. Então, calcular o comprimento desse vetor nada mais é que a raiz quadrada de cada uma das suas componentes ao quadrado. Então, a primeira componente está aqui, ao quadrado, mais a segunda componente, que está aqui, ao quadrado, tá? Então, baseado nisso, vamos, então, fazer alguns exercícios. Ele pede para calcular o comprimento dos seguintes vetores. Exercício bem simples de aplicação, tá? Então, o vetor U é o vetor 1, 0, 1. Então, quando a gente faz o comprimento, isso fica a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso dá a raiz de 2. Na letra B, nós temos o vetor U igual a 1, 0, 0. E, portanto, o comprimento é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é a primeira coordenada aqui, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, e, portanto, isso é 1. E quando nós temos na letra C o vetor U igual a 2 menos 1, o comprimento da raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, portanto, isso dá 4 mais 1, e dá raiz de 5, tá? E a observação que eu queria mostrar é que o vetor nulo no plano é dado, as coordenadas são 0, 0, e o vetor nulo no espaço tridimensional, as coordenadas são 0, 0, 0. Na realidade, se confunde com o ponto que é a origem do sistema de coordenadas, tá? Bom, e o comprimento, a observação principal, o comprimento desse vetor aqui, tanto no plano quanto no espaço tridimensional, é 0, né? Porque se eu fizer raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, isso aí dá 0. Bom, e aí nós passamos para versor. Nós vimos lá na aula 5, definição 2, aula 5, no caso, é o material escrito que vocês têm, que o versor de um vetor V é um vetor que tem mesma direção, mesmo sentido que V,
porém tem comprimento igual a 1. E ele é dado dessa forma, V chapéu igual a 1 sobre módulo de V vezes o vetor V. Então, baseado nisso, vamos calcular o versor do vetor U, que é o 2 menos 1, que foi o último exemplo que a gente fez, que tinha comprimento igual a raiz de 5, né? Então, o versor U vai ser 1 sobre raiz de 5, lembrando que raiz de 5 era o comprimento do vetor U. Se você não está lembrado, isso, comprimento do vetor U é raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, portanto, fica a raiz quadrada de 4 mais 1, que é a raiz quadrada de 5. Agora, eu vou multiplicar esse número real por cada uma das suas coordenadas. E, portanto, o versor vai ser 2 sobre raiz de 5 e menos 1 sobre raiz de 5, tá? Vocês podem, a título de verificação, fazer as contas e calcular o comprimento desse versor e verificar que é igual a 1. Imagina que vocês estivessem fazendo um exercício para achar um versor e vocês calculassem o comprimento e não desse igual a 1, né? Então, vocês poderiam concluir imediatamente que fizeram um erro nas contas, né? E vocês teriam que voltar e refazer as contas, ok? Então, isso é uma maneira de você verificar se as contas foram bem feitas. Na próxima aula, vai ser a última parte da aula 6, nós vamos falar de soma de ponto com vetor. Então, até mais!